E vamos lá então. Vamos começar a falar. Não sei, provavelmente se tu tá aqui é porque tu já me conheça, mas eu sou o Guilherme, eu tenho 22 anos e eu sou estudante de medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Já estou aí no 7º semestre. E há 3 anos que eu tenho o Some Limite, que começou como um projeto para eu conhecer melhor os estudantes, passar algumas dicas, e agora já são treinamentos online, e estou sempre publicando coisas para vocês, tá? E vamos falar. Eu queria começar falando hoje sobre os mitos, tá? Porque existem muitos mitos para quem está procurando uma aprovação em medicina. Talvez o primeiro dele é que quem vai passar em medicina ou quem quer passar em medicina tem que abrir mão de tudo. Isso é um mito. É difícil? Com certeza. Dos vestibulares é o mais difícil. Quem consegue nota para passar em medicina também já conseguiu nota para passar em qualquer outro curso. Mas tu não precisa abrir mão de tudo, tu não precisa abrir mão de amigos, de família, de nada. Tu só precisa se organizar. Tu precisa ter um método de estudo definido, tá? Isso é uma coisa que eu entendi depois de 1 ano e meio fazendo cursinho. Eu entendi que eu tinha que saber como estudar. Não tem como tu estudar cada dia de uma forma e passar em medicina, a não ser que tu leve anos estudando. E tu não precisa abrir mão de tudo. Tu precisa se organizar, tu precisa ser bem centrado no que tu vai fazer, mas não precisa, com certeza, não precisa abrir mão de tudo. Outro mito que existe é que tu precisa estudar 15, 16 horas por dia. Eu já ouvi várias vezes, principalmente dos pais, quando eu converso com um pai de alguém que quer medicina, ele diz, meu filho vai conseguir, minha filha vai conseguir, porque agora estuda 15 horas por dia, 14 horas por dia. Cara, eu ainda não conheço ninguém que realmente estude 15 horas por dia, tá? Não vou também ficar duvidando, mas talvez esteja envolvido com coisas relacionadas ao vestibular, ao Enem, esteja em cursinho, esteja, sei lá. Mas estudar 15 horas por dia, acredito que seja um mito também. Nunca vi ninguém, não conheço ninguém que estude 15, 16 horas por dia. Acredito que seja um mito. Pode ser que fique lá no cursinho, se for um cursinho de turno integral, pode ser que fique de manhã, tarde e até noite lá. Mas estar dentro de um cursinho não é estar estudando, né? Tu pode estudar dentro do cursinho, mas tu não é porque tu tá lá que tu tá estudando, que agora eu vou contar essas horas que eu tô no cursinho como horas de estudo. Eu até fiz uma pergunta essa semana, se tu não respondeu, procura no feed do meu Instagram, que eu perguntei quantas horas tu estuda por dia, que eu queria ver até vocês, o que vocês consideram, quantas horas vocês consideram que estudo. A Yasmin botou aqui que estuda de 6 a 8 horas, com pausas de 1 hora, 1 hora e meia. 6 a 8 horas, Yasmin. Se tu realmente estudar de 6 a 8 horas, tu tá de parabéns. Te digo que isso é bastante tempo mesmo. Por que eu falo isso? Porque assistir a aula em si não é estudar, pelo menos na minha opinião. Eu considero que assistir a aula é uma parte do método, é a parte que tu tá recebendo informação nova, recebendo conteúdo novo. Mas estudar mesmo é aquela hora que tu reflete sobre o negócio, aquela hora que tu exercita, aquela hora, entende? É um pouco além. Mas se tu consegue estudar de 5 a 6 horas, show, show. Tá? Mas então assim, vamos tentar eliminar esses mitos que tenho que abrir mão de tudo, o mito de que eu tenho que estudar 15 a 16 horas por dia, tá? O mito de que ninguém passa, todo mundo precisa de 2, 3 anos de cursinho também é um mito. É normal 2, 3 anos de cursinho? É normal. Medicina é difícil, a gente sai do colégio sem saber estudar normalmente, no colégio dificilmente algum colégio, algum professor que te ensine a estudar, normalmente só te dão conteúdos. Então é difícil, mas se tu se organizar desde o início, se tu tem maturidade para se organizar desde o início, tu pode passar com 1 ano, com 2 anos. Tá? Eu passei com 2 anos, 1 ano e meio fazendo cursinho e meio ano estudando em casa. Isso 1 ano, 2 anos depois do colégio, né? É como a gente costuma falar, eu já não sou mais vestibulando, mas como vestibulando costuma dizer, eu estudei 1 ano, 2 anos, 3 anos depois do colégio. Uhum. Então a primeira coisa que eu queria falar era isso. Existem mitos e se tu quer conseguir a tua aprovação, tu tem que sair fora desses mitos, senão tu vai entrar numa pilha que não existe, tá? Uma pilha que muitos estudantes estão nessa pilha, principalmente dentro do cursinho, que essas frases acabam batendo no nosso ouvido e ficando, tipo, tu tem que estudar 15 horas por dia, tu tem que abrir mão de tudo, e isso vai ficando, e tu acaba caindo nessa, entrando nessa pilha, e daí tu não consegue estudar direito, porque tu fica nessa pilha, tu diz, eu não consigo estudar as 15 horas, não consigo abrir mão de tudo, e então eu não vou passar. E daí tu entra numa pilha desnecessária. Então, a primeira coisa que eu queria falar nessa live é foge desses mitos, tá? Esquece esses mitos. A segunda coisa que eu preciso falar é que, ao contrário do que a gente diz sempre, né, que é preciso ver para crer e tal, para passar em medicina, que é um curso tão concorrido, tu precisa primeiro crer para depois tu ver. Como assim? Tu precisa acreditar no que tu tá fazendo, tu precisa acreditar que tu vai conseguir, tu precisa acreditar no método que tu vai usar para depois tu conseguir ver para depois tu ver os resultados. Então tu precisa crer de verdade no que tu tá fazendo. Se tu não tá fazendo nada, começa alguma coisa.
Ah, Guilherme, eu não tenho método de estudo, eu ainda não sei. Começa um método de estudo, eu ensino um método aqui, outras pessoas ensinam outros, tu pode descobrir o teu, tu pode fazer o teu, mas começa um método de estudo que tu comece de manhã cedo, desenvolva durante a tarde, termine de noite e começa a crer nisso, começa a crer que tu vai conseguir, se não esse ano que vem, mas começa a crer que tu vai conseguir para depois tu ver os resultados. Certo? Eu usava, cada dia estudava de um jeito, às vezes nem estudava, não conseguia crer que eu estava pronto para passar e eu não passava. Fiquei 1 ano e meio nessa, fiz todos os vestibulares que deu e não passava. Só foi quando eu consegui acreditar no que eu estava fazendo, consegui acreditar na forma que eu estava estudando, que deu certas aprovações. Então, é preciso crer para ver na aprovação para medicina, tu precisa crer no que tu está fazendo para depois tu ver o resultado. Terceira coisa que eu queria falar com vocês, e também é muito importante, e grava essa frase, tá? Anota em algum lugar aí, grava. Isso eu vi com todos os alunos que entraram nos meus treinamentos, eu vi que isso acontece. Primeiro vai ficar ruim para depois ficar bom, tá? Primeiro vai ficar ruim, primeiro vai ficar pior para depois começar a ficar bom. Como assim? Se tu não estudava até agora, se tu não tem método nem nada, tu vai começar um método e vai ficar ruim, vai ficar pior, tá? Talvez se até ontem tu tava mais ou menos acreditando que tu ia passar, tu vai começar um método novo, vai ser difícil, no primeiro dia vai ser ruim, tu não vai conseguir aplicar, e talvez no primeiro dia tu fique triste até. Diz, meu Deus, eu não vou conseguir aplicar. Mas primeiro fica pior para depois melhorar. No segundo dia já vai começar a melhorar, no terceiro já vai começar a melhorar. Então se tu tá naquela fase onde tu tá começando um negócio e tá ruim, tu tá começando um negócio e tá difícil, tá começando um negócio e tu acha, cara, eu não vou conseguir, ótimo, tu tá no início. Agora vai começar a ficar melhor, tá? Se tu não tá sentindo nada, se tu tá de boa, se tu tá confortável, é porque tu provavelmente não tá no processo certo, talvez tu não esteja fazendo nada, talvez tu esteja procrastinando. Se tu tá num momento onde tu acha que tá muito difícil, que tu não vai conseguir, é porque tu tá no começo. Então primeiro fica pior, para depois ficar melhor. Tu começou um método, começou alguma coisa, vai ser difícil, tu não vai conseguir aplicar no primeiro dia, no segundo já vai estar melhor, no terceiro vai estar melhor ainda, e daí se tu manter essa regularidade vai ficar muito melhor e vai chegar no final do ano tu vai conseguir tua aprovação. Então, primeiro fica pior para depois melhorar, tá? Então, tu vai começar um negócio hoje, pode ter certeza que vai ser difícil, que amanhã vai ser muito difícil, que depois de amanhã vai ser muito mais difícil, mas se tu conseguir manter, vai melhorando e vai melhorar muito, tá? Então a gente precisa entender os processos também do que a gente está passando. Eu quando, eu vou começar um método, vou começar a acordar cedo. No início foi terrível. No início, vou começar a acordar bem cedo. No início, muito sono. No início, não estava conseguindo estudar nada. Então, no início, piorou. Mas com o tempo, com a regularidade, foi melhorando, tá? Então, primeiro fica pior, para depois ficar melhor. Então, se tá pior agora para ti, segue, persiste, que vai melhorar, tá? Mas tem que... Tu acredita no que tu tá fazendo e persiste no que tu tá fazendo, se tu acha que isso é certo, tá? Carol disse que está com desejo ardente, provavelmente de estudar, né, Carol? Que bom, é isso aí. Tu tem que acreditar muito no que tu está fazendo e com muita fé mesmo, até para tu se sentir mais segura, chegar no dia da prova, tu tá segura no que tu está fazendo. E claro, né, por exemplo, no teu caso, que eu sei que tu tá começando, que tu ainda tá no colégio, foca talvez pro ano que vem, mas começa agora. A medicina é difícil, tem que começar agora, não deixa para ano que vem, não deixa para janeiro, que se tu deixar para janeiro vai ficar para fevereiro e assim vai, depois tem carnaval e fica para março. Começa agora. Começa para ontem. Se perguntasse assim, que dia que é bom de começar? 1 ano atrás. Mas se tu já não começou 1 ano atrás, começa agora. Começa para ontem. Os erros são combustíveis, é tipo matéria acumulada, ela faz tu estudar e correr atrás. Verdade, isso aí. Claro, depende de como tu reage ao erro, né? Tem gente que comete um erro, eu cometi o erro de achar que ia estudar só de tal forma e chegou no final do ano não consegui passar. Tem gente que comete o erro e depois ou continua errando ou se desanima e se desespera e desiste. Não, errou, bola pra frente, descansa um pouco, medita, conversa com alguém e depois vê o que tu errou, tenta melhorar, né? Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar. Hoje eu tô com as frases, né? É que eu coloquei tudo que eu queria falar num papel e daí eu tô com essas frasezinhas prontas, mas é o que eu queria falar que eu resumi em alguma frase. Quem ri por último, pro vestibulando, quem ri por último perdeu tempo. Por quê? Porque passar em medicina, ser aprovado em medicina, não é o fim, não é o objetivo final. Passar em medicina é uma parte do processo. Que processo? O processo de... Daqui a pouco tu começou a gostar da medicina, começou a
a pesquisar sobre, começou a ver como que é a profissão, e saiu do colégio, e está estudando, foi aprovado. Foi aprovado não é o fim, foi aprovado é a continuação. Está estudando, foi aprovado, entrou no curso, tem que se apaixonar. Tu pode até já ser apaixonado pelo curso, mas tu entra, tu vai ver que algumas coisas são diferentes, tu tem que se apaixonar de novo, tu tem que manter aquele gosto que tu tá tendo, continuar estudando, se formar. Então, quem ri por último no assunto vestibular, perdeu tempo, porque como é só um processo que tu tem que passar, não é o fim, quanto mais rápido tu passar, melhor. E como que vai ser quanto mais rápido tu passar, melhor? Tu começar para ontem um método, tu começar para ontem um jeito de estudar, tu começar para ontem a se dedicar, melhor, tá? Esquece aqueles mitos de que tu tem que se dedicar exclusivamente, tu tem que abrir mão de tudo. Não abre mão da tua família, não abre mão dos teus amigos, não abre mão de ser feliz, mas se dedica. Se dedica a partir de agora, de ontem já, tá? Porque se tu ficar enrolando, se tu ficar procrastinando, que daí vem a frase, né? Quem ri por último, perdeu tempo, porque tu vai passar, mas tu vai passar daqui 2, 3 anos. E daí eu te faço uma pergunta, tá? Quanto custa não ser aprovado esse ano? E quanto custa em todos os sentidos, tá? Quanto custa financeiramente, mas quanto custa em tu tá adiando o teu sonho, tu tá adiando, tu tá se sentindo aí, não tá se sentindo legal porque tu não tá na faculdade. Quanto custa, tá? Quanto custa tu ficar procrastinando? Se vai pensar financeiramente, um ano, digamos, de cursinho, de moradia, se tu não vai estudar na tua cidade, de outros gastos que tu tem, isso custa bastante, né? Um ano que tu vai demorar mais para se formar, todo mundo sabe que hoje ainda é assim, a medicina é bem remunerada, então é um ano que tu vai demorar mais para se formar. Mas também quanto custa no sentido de tu ficar adiando o teu sonho, quanto custa no sentido de tu ficar mais um ano reclamando, mais um ano convivendo num lugar que tu não tá legal. Alguns não gostam, né? Eu aprendi a gostar do cursinho, tanto que eu sinto saudade de estar lá com o cursinho com os colegas, mas alguns não gostam, estão ali, ai meu Deus, eu não sou ninguém. Então quanto custa tu ficar adiando, tá? Então começa para ontem, Não precisa começar empolgadíssima de agora eu vou virar a noite estudar, não. Foca na regularidade, começa para ontem, mas foca na regularidade. Começar devagar, mas aplicando alguma coisa, tá? Que vai dar certo. Tá? Vamos ver aqui, eu acho o cursinho um ambiente tóxico, infelizmente, mas não tenho. Mas eu tento focar no que importa. Olha, depende. Se tu cair na pilha dos mitos, do que eles falam lá, de que tem que estudar 15 horas por dia e tal, talvez tu acabe se pilhando e fique tóxico mesmo. Mas tudo depende de como tu vai enxergar as coisas, como tu vai levar a tua vida, né? Se tu estiver lá e aproveitar que tu tá lá estudando, aproveitar que tu tá tendo condições de estudar no cursinho, aproveitar que tu tá tendo outras pessoas que tu pode ficar amigo e amiga de alguém, não vai ser tóxico como tu tá falando, tá? Então tenta aproveitar, vai depender de ti, vai depender muito de ti. Se tu vai entrar na pilha e vai ser ruim para os teus estudos, ou se tu vai aproveitar o momento que tu tá passando, o processo que tu tá passando, tá? Galera, é isso, tá? Brigadão. Mais tempo que isso já começa a desconectar, vocês já vão começar a sair, ficar afoitos. Espero que tenham gostado dessa live. Já informo que a próxima vai ser com um professor, então acompanhem todas as lives que eu começar a fazer agora. Eu vou focar mais em fazer live mesmo do que stories, porque eu acho que live é melhor, eu vejo a reação de vocês, se estão gostando, se não estão. Eu que agradeço, tá? Mandaram obrigado aqui, eu que agradeço por participarem. E sobre o meu treinamento, é o último treinamento de 2019, eu fiz uma loucura lá. Se vocês entrarem no link que está no feed do Instagram, vocês vão ver que eu fiz uma loucura no quesito preço e garantia. Praticamente eu dei um treinamento, está quase gratuito, com garantia de 15 dias, que é quase até a prova do Enem, ou seja, se tu não gostar, tu vai pedir de volta o teu investimento e pronto. E é um treinamento dos melhores que eu tenho, que é de reta final, mais técnica de estudo, explico tudo, tá? Então, se tu quiser, se tu tiver coragem de investir, já tem 80 e poucos % das vagas já estão preenchidas, tá faltando bem pouquinhos mesmo, talvez agora tu entre lá no link e já não esteja mais no ar, mas se ainda tiver, investe, tu não tem absolutamente nada a perder. Eu que fiz uma loucura, daqui a pouco, pela garantia, mas eu sei que ninguém pede a garantia porque o pessoal entra e gosta, tá? Eu tenho esses 3 anos de experiência e ninguém nunca me pediu a garantia, o pessoal entra, gosta, manda uma mensagem, gosta, mas se tu não gostar, tranquilo, vai lá, usa a garantia. E se vocês quiserem, tá o link no feed, aqui no feed no Instagram. Show, galera! Até a próxima então e brigadão!